Jogador número 1. Faço o impossível dentro do possível. Neste livro quero compartilhar a minha visão sobre como ser o jogador número 1 de nossas vidas, dominar o jogo, não com base em achismos, mas com base nas regras do jogo. Fui durante 3 anos seguidos um dos melhores jogadores do mundo de Call of Duty Black Ops 2, considerado implacável, um dos mais renomados jogadores de todos os tempos. Entrei para a história por minha performance fora do comum e estilo único de dominar o jogo como se o tivesse inventado. Para ter uma pequena noção, tinha uma rivalidade entre mim e o Fazepamai, considerado o maior jogador de sniper do mundo. No YouTube contém 3 milhões de inscritos. Durante meu auge, sempre escutava a frase caramba, queria ver um X1 entre você e o Pamai. Seria a partida mais épica da história, pois ele tinha um grande nome no cenário e muitos sabiam que esse confronto seria épico. Mas tinha um pequeno problema, eu jogava no Xbox, o Fazepamai jogava no PC, ou seja, era impossível a gente realizar esse confronto. Fora que, ao trocar de plataforma, nossas habilidades seriam resetadas, por ser diferente jogar no controle comparado com mouse e teclado. Mas um certo dia, antes de largar esse jogo para focar em minha carreira profissional, realizei um feito histórico que abalou o cenário. Consegui um computador para trabalhar com o marketing digital e fui atrás do Fazepamai entre aspas, na casa dele, na plataforma que ele dominava e havia jogado toda a vida. Sabia que era quase impossível encontrá-lo em uma partida, pois existem milhões de jogadores. Se o encontrasse, seria uma oportunidade única que jamais se repetiria. Treinei incansavelmente, um belo dia o encontrei. Percebi que aquele embate finalmente aconteceria. Liguei o gravador de tela, peguei minha sniper e subi no local mais alto do jogo. Pulei, girando e fazendo diversas manobras com a sniper e atirei sem mirar antes de cair no chão. Um segundo depois Fazepamai estava caído no chão. Derrotado, eu havia o acertado. Naquele momento, o cenário competitivo parou. O jogador mais aclamado da história, que tinha popularidade e reconhecimento, acaba de perder seu pódio popular. O combate que havia sido desejado por décadas por uma multidão havia acontecido e naquele momento finalmente descobrimos quem era o melhor. Literalmente aprendi a jogar em uma plataforma que não era minha, PC, completamente diferente de jogar no Xbox, simplesmente para esse combate acontecer. Nesse dia que o encontrei, era apenas uma chance, não havia margem para falhas, pois a chance de encontrar ele novamente era praticamente zero. Um erro naquele momento e custaria uma dúvida eterna entre milhares de pessoas, e eu o acertei, com a manobra mais difícil do jogo, o trick shot. Mesmo jogadores profissionais, acertariam um trick shot a cada 50 a 200 tentativas. Aqui está o vídeo que gravei acertando de primeira, assim que o encontrei. HTTPS, nessa época já estava trabalhando com marketing digital, porque como disse, a chance de encontrar ele era quase zero e precisava de treinos. Durante muito tempo eu busquei ser o jogador número 1 da minha vida, querer ser uma pessoa próspera, feliz e realizada, mas nunca sabia se estava no caminho certo, se meus sonhos tinham sentido ou até onde poderia ir, faltava um senso de propósito, tudo parecia sem sentido, nada se conectava. Foi então que comecei a refletir sobre o que me motivava a ser um dos melhores jogadores, o que me motivava a treinar incansavelmente e não descansar enquanto uma força maior me impedisse de continuar. E finalmente cheguei a uma conclusão, a vontade que me fazia querer ser um dos melhores, não era aleatória, não vinha do além, isso acontecia por causa das regras do jogo, a vontade de perseverar com as condições que tinham disponíveis, fazer o impossível dentro do possível. Naquele jogo todos eram iguais, todos tinham as mesmas chances, todos poderiam ser um dos melhores, desde que entendesse as regras do jogo e treinasse o suficiente para dominar todas elas. Ou seja, em um mundo totalmente justo, como em um jogo, com regras universais, vence quem é o melhor, não existe como burlar o placar, não existe como quebrar as regras do jogo, quem fez mais pontos vence ponto final, quem mais se preparou mais tende a ser o melhor. A partir do momento que entendi que as regras do jogo é o que rege o universo e faz com que algumas pessoas como eu, queiram explorar os limites delas, te permite visualizar que o melhor jogador é aquele que faz o impossível dentro do possível. Quando você sabe as regras do jogo e se acostuma com elas, trabalha para dominá-las, se tornando implacável. O problema da maioria das pessoas é que elas não conhecem as regras do jogo, as regras da vida, as leis universais que regem o mundo onde elas vivem. Por conta disso, elas sempre sentem falta de propósito e se sentem perdidas, porque sem saber como o jogo funciona, quais os limites, é impossível de dominá-lo. Já imaginou querer dirigir um carro sem saber seus limites, regras ou capacidade? É impossível aproveitá-lo ao máximo. No mundo, assim como no Black Ops 2, existem regras universais que moldam nosso jogo, existem coisas que não importa a vontade das pessoas, são imutáveis, como a lei da gravidade, entropia ou limitações biológicas. Acho que já entendeu onde quero chegar, vou te apresentar as regras do jogo da vida, que são imutáveis, que regem nossa vida você querendo ou não. A partir do momento que você tiver elas em mente, será capaz de entender que todos estamos jogando o mesmo jogo e estamos sujeitos a essas regras, independente da nossa vontade. Ou seja, cria um cenário de videogame na nossa vida, onde existe um senso de controle, limites, barreiras, justiça e um objetivo claro. Ser o jogador número 1. O que me fez ser um dos melhores, não foi um dom natural, foi entender as regras do jogo e perseverar sobre elas, fazendo o impossível dentro do possível, foi o senso de que todos têm as mesmas chances de vencer pois estão sujeitos às mesmas regras, mas depende de quem está mais disposto a dançar conforme a música e dominá-las melhor. No final da partida, sempre tem os que dão desculpas, os que ficam bravos com o resultado, os que pedem revanche, os que não aceitam perder, os que não estão nem aí para o resultado e os que vencem, independente do seu argumento. Os números nunca mentem e as regras nunca mudam. Que vença o melhor! Seja bem-vindo ao jogador número 1. Um manual prático de como funcionam as regras do jogo do mundo em que nós vivemos. Leis e regras universais que ninguém pode quebrar. Use elas para entender como o jogo funciona e edificar sua vida. Ser o melhor jogador possível. Ser implacável, invencível e construir sua própria história. Porque independente da sua vontade, essas regras regem nossas vidas. Ganha quem dominar elas em menos tempo e ser o melhor jogador. 1. O tempo da partida. 72 anos. Essa lei é imutável. Todos vão morrer um dia e a partida se encerra.
Querendo ou não, concordando ou não, o tempo é limitado. O que foi feito foi feito. Assim que o cronômetro se encerrar é hora de refletir sobre os resultados, definir quem são os melhores e identificar se você se orgulha das suas decisões ou não. Então use o tempo da partida sabiamente, não existe segunda chance, cada um vive apenas uma partida. 2. Quantidade de jogadores em um time. Dunbar's Number propõe que os humanos podem manter estáveis aproximadamente 150 relações sociais. Esse pode ser visto como um limite máximo para um time ou grupo onde todos podem ter uma conexão funcional e reconhecível. Equipes de trabalho, em termos de eficiência e comunicação, equipes de 5 a 12 pessoas são frequentemente consideradas ideais. Para esportes, times como futebol, 11 jogadores, e basquete, 5 jogadores, também refletem tamanhos funcionais. Seu time de trabalho é o seu clã. Jogadores capacitados ao seu lado batalhando juntos porque quando se unem vocês são implacáveis. Essa é a regra do jogo, existe um número máximo de jogadores no seu clã e de relações saudáveis. Lembrando, o objetivo desse livro é colocar vários tetos em nossas vidas para você visualizar como um jogo, saber que existe um cálculo matemático e limites a serem respeitados. O objetivo é você se tornar uma lenda dentro das regras do jogo ao invés de ficar vagando sem rumo. Você está em um jogo. 3. Armas que você pode usar. A. Conhecimento e habilidades. Sua capacidade de aprender, adaptar e aplicar novos conhecimentos é uma arma poderosa. Seja em marketing, comunicação ou resolução de problemas, aprender e dominar novas habilidades sempre oferece uma vantagem competitiva. São uma das armas disponíveis, como a ScarH. B. Relacionamentos e rede de contatos. A capacidade de se conectar com outras pessoas e construir uma rede de contatos sólida pode ser uma grande arma. As parcerias, colaborações e apoio de outras pessoas são essenciais para o sucesso em muitas áreas. Como uma MSMC. C. Comunicação. A habilidade de se comunicar eficazmente é uma das armas mais poderosas que qualquer pessoa pode ter. Saber como transmitir ideias, ouvir os outros e negociar pode abrir portas e criar conexões essenciais em qualquer área da vida. Como uma 94. D. Disciplina. A autodisciplina é uma chave para alcançar qualquer objetivo. A capacidade de se manter focado, mesmo quando as tentações e distrações surgem, é algo que qualquer pessoa pode cultivar e que leva ao sucesso a longo prazo. Arma poderosa como a balista. É. Autoconfiança. A crença em si mesmo e nas suas habilidades é uma poderosa arma. Quando você acredita no seu potencial, é capaz de enfrentar desafios, tomar decisões e avançar mesmo em situações difíceis. Como ir para a guerra com uma 5-7. F. Persistência. A capacidade de continuar em frente, mesmo após fracassos ou dificuldades, é uma arma imbatível. Muitas vezes, o sucesso é simplesmente uma questão de não desistir. Como o uso do tomal, machado que jogamos quando acaba a bala. G. Inteligência emocional. Controlar e entender suas próprias emoções, assim como as dos outros, é uma arma poderosa em qualquer interação, seja no trabalho ou em relacionamentos pessoais. Como a DSR, preciso e calmo. Poderia continuar falando diversas habilidades que são consideradas armas, mas basicamente são todas as suas capacidades, desde intelectuais, habilidades lógicas ou emocionais, para ter no seu arsenal. Diferentemente do BO2, você pode levar várias armas ao mesmo tempo para suas batalhas. Então liste as que você mais precisa e busque desenvolvê-la. 4. Os atachantes que podemos usar nas armas. Os alemães são basicamente acessórios que ao colocar em sua arma aumenta a performance dela, como recarregar mais rápido, miras para aumentar sua precisão, estabilizadores, ou balas específicas que atravessam paredes. Na vida real os atachantes são seus mentores, que vão acelerar sua performance e te entregar acessórios para melhorar suas habilidades e capacidades. Equipe bem suas armas. 5. Mapas limitados que podemos jogar. Atualmente, existem 195 países no mundo. Cada um deles são nossos mapas disponíveis para jogar. Não precisamos de todos, assim como no BO2, temos nossos favoritos onde podemos priorizar mais por nossos motivos pessoais. Como no Keton e Jacket, Standoff e Raid, são os mapas onde mais consigo performar e ter uma partida feliz. Veja quais mapas da vida real você melhor se adapta, mas goste e aproveite-os ao máximo. 6. Limitações dos jogadores. Biologicamente também temos regras. Limitação de tempo. O tempo é finito para todos. Não importa o quanto tentemos, ninguém pode adicionar mais horas ao dia. O tempo disponível é um recurso que precisa ser gerido sabiamente. Limitações físicas. O corpo humano tem limitações físicas naturais, como a necessidade de descanso, alimentação e a limitação de força e resistência. Nossos corpos não podem realizar tarefas que estão além de suas capacidades físicas. Limitações biológicas. A idade, a saúde e a genética impõem restrições naturais. Todos envelhecem, e a saúde de uma pessoa pode ser limitada por fatores genéticos ou condições médicas. Limitações psicológicas. A mente humana também tem seus limites. A capacidade de atenção, memória, emoções e estresse são aspectos psicológicos que podem ser desafiados ou superados, mas nunca completamente ignorados. Limitações sociais e legais. Todos vivem dentro de sistemas sociais e legais que impõem regras e restrições. O cumprimento da lei e as normas sociais moldam como as pessoas se comportam e interagem no mundo. Limitação de conhecimento. Nenhum ser humano pode saber tudo. O conhecimento é vasto e, embora possamos aprender e nos especializar, sempre haverá áreas que permanecem fora do alcance de um indivíduo. Limitações ambientais. O ambiente ao redor de uma pessoa também impõe restrições. Fatores como clima, geografia, infraestrutura e até acesso a recursos naturais afetam as escolhas e possibilidades de ação. Limitação de influência. Nenhuma pessoa pode controlar ou influenciar tudo ao seu redor. A capacidade de influenciar ou alterar o curso de eventos depende de múltiplos fatores e pode ser limitada por circunstâncias externas. Limitações éticas e morais. Todos têm padrões éticos e morais que, quando seguidos, limitam certas ações. Existem comportamentos que são inaceitáveis para a maioria das pessoas, como prejudicar outros ou desrespeitar direitos fundamentais. Ao visualizar essa lista, percebemos claramente nossas limitações como ser humano, conhecemos um pouco melhor as características do nosso jogador e quais são seus limites. Isso faz com que sejamos mais realistas nas decisões que fazemos. Mas relaxa, não quero te desmotivar, são apenas as regras do jogo. Ninguém fica triste porque seu personagem não sabe voar, afinal todo mundo está sujeito a elas. Não é apenas você. Não encare como uma desvantagem e sim como uma oportunidade, já que a maioria das pessoas não sabem as regras do jogo que joga.
Lembre-se, quando você sabe as regras do jogo basta trabalhar elas ao seu favor. Se você sabe que o tempo é limitado, irá pensar em tomar melhores decisões. Se sabe que não pode viver sem descansar corretamente, irá priorizar isso. Enfim, vamos continuar. 7. Os perks que podemos usar em nosso jogador. Perks nada mais são do que elementos que proporcionam ao nosso personagem uma melhor performance física, como pular uma janela mais rápido, correr mais rápido, mirar mais rápido, até mesmo correr por distâncias maiores. Cada elemento desses contribui para uma melhor performance na partida. Sem eles, mesmo jogadores profissionais ficam na desvantagem. Na vida real, os perks estão ligados à nossa saúde, porte físico, saúde mental, capacidade de pensar rápido, resolver problemas, agilidade, todas essas habilidades cognitivas envolvendo nosso físico e mental. Sem dúvida faz com que você se torne um jogador melhor automaticamente, então cuide bem da sua saúde, porque o impacto dela na sua partida é inegável. 8. Ganhe a partida quem fizer mais pontos. Ponto final. Essa é bastante polêmica, mas não consigo imaginar outro sistema de pontos que não esteja relacionado com dinheiro. Ele é uma excelente métrica de performance, pelo menos no quesito vida profissional. Então vamos usar ele como métrica de pontuação. Um bom teto sobre essa pontuação é o patrimônio de Elon Musk, cuja fortuna atingiu mais de 300 bilhões de dólares em 2021. Aqui estão as 10 regras sobre o dinheiro para fazer bastante pontos. Gaste menos do que ganha, controle seus gastos e viva abaixo de suas possibilidades. Diversifique seus investimentos, espalhe seu dinheiro entre diferentes tipos de investimentos para reduzir o risco. Caso não saiba, busque quem tenha capacidade para te ajudar nisso. Não espere ficar rico para saber administrar seu dinheiro. Talvez não fique rico por não saber. Quem honra com pouco honra com muito. A lógica com grandes quantias é bem semelhante. Compre ativos, não passivos. Invista em coisas que aumentam de valor ou geram renda, em vez de gastar em bens que desvalorizam. Poupe antes de gastar. Priorize a poupança e investimentos antes de gastar com necessidades ou desejos. Controle suas dívidas. Evite dívidas de alto custo, como as de cartões de crédito, para não prejudicar sua saúde financeira. Tenha uma reserva de emergência. Mantenha uma quantia para emergências, normalmente de 3 a 6 meses de despesas essenciais. Faça o dinheiro trabalhar para você. Busque formas de gerar renda passiva, como juros ou dividendos, para fazer o dinheiro crescer sem trabalho ativo constante. Eduque-se financeiramente. Aprenda sobre finanças pessoais para tomar decisões inteligentes e evitar erros. Pense a longo prazo. Construa riqueza com paciência e foco em investimentos de longo prazo. Aumente sua receita. Vendas. 9. Perde quem tiver menos performance em relação ao adversário. Da mesma forma, quem tiver menos dinheiro acaba tendo menos influência, menos poder, menos capacidade de escolha, menos liberdade. Ninguém vai querer dar ouvidos ou oportunidades para quem sempre fica em último na partida. 9. Quem tiver o time mais forte ganha com mais facilidade. Às vezes, por mais que você não consiga realizar tudo sozinho, um time, um clã, uma equipe bem preparada se torna uma única pessoa, um todo, ou seja, alice a pessoas de alto nível que irá aos poucos se tornar um deles. Fora que, o resultado do seu time também é o seu resultado, então você até pode ficar em último em uma partida, mas se todos forem do mesmo time, do mesmo clã e vencer, todos venceram igualmente. Clãs são uma ótima forma de se fortificar, treinar, trocar habilidades e se divertir no processo. A vitória do clã é a vitória de todos. 10. Existem todo tipo de pessoas. Existem todo tipo de pessoas, más, boas, egoístas, mentirosas. Existem pessoas honradas, divertidas, ambiciosas, brincalhonas, invejosas, mas independente de quem sejam ou do que fazem, as regras universais não podem ser quebradas. Vence quem faz mais pontos e ponto final. Ninguém pode contrariar o placar ou seus resultados. 11. O treino leva à perfeição, não é um dom natural. Sabe o que me fez ser um dos melhores jogadores do mundo? Simplesmente treino. Não foi sorte, não foi com a ajuda de entidades, não foi destino, foi treino. Eu treinei o trickshot que acertei no Pamai mais de 3.000 vezes, por isso quando vi ele acertei de primeira, eu estava preparado. Parece difícil, se sente inseguro, parece arriscado? Aumente seu preparo, aumente seu treino. Eu acordava treinando, dormia treinando e até mesmo quando não estava jogando, eu imaginava o jogo e treinava mentalmente. Não vence quem tem mais sorte, qualquer um poderia ter sido um dos maiores jogadores do mundo, mas eu treinei mais do que todo mundo, esse foi meu único e soberano segredo. Que independente das minhas condições, consegui fazer história. Eu tinha a pior televisão, o pior controle, o pior fone, a pior cadeira, a pior internet e mesmo assim olha onde o treino me levou. Não culpe o universo por seus fracassos, vá treinar. Conclusão. Esse livro chegou ao fim, é feito para ser breve e te apresentar as regras do jogo do mundo que vive, porque acredito que conhecendo elas é a única forma de realmente perseverar em um jogo, no caso, o jogo da vida, sem saber suas limitações, suas ferramentas disponíveis e como o jogo funciona, jamais poderá dominar ou se tornar o jogador número 1, porque o verdadeiro jogador número 1 é aquele que faz o impossível dentro das regras existentes, explorando elas ao máximo, chegando no limite do possível com as ferramentas que tem para no final fazer história. Através desse livro quis te apresentar os limites do jogo da vida, regras universais que não podem ser quebradas, para você conseguir dominar o jogo da vida com mais igualdade, porque todos estão sujeitos a ela, como a gravidade, então use elas ao seu favor, para explorar todos os limites da vida e ser o próximo jogador número 1. Um abraço e boa partida. Te vejo na linha de chegada.